Vasco da Gama detona Flamengo e Fluminense. Além de chamar o gramado do estádio de pífio, aproveitou aí para chamar Flamengo e Fluminense de incompetentes, que são a dupla que administram o estádio do Maracanã. Olha só, em meio a uma disputa pela gestão do Maracanã, o Vasco aproveitou para enviar uma nota à Ferj reclamando da arbitragem do clássico contra o Fluminense ontem para mais uma vez questionar a capacidade da dupla Fla-Flu de gerir o estádio do Maracanã. É isso aí. O técnico Tite reclamou do estádio do Maracanã, falou que é inadmissível o gramado estar daquele estado, né? O goleiro Matheus Cunha também detonou o gramado do Maracanã. Sabemos que o Maracanã ficou fechado aí o mês de janeiro inteiro para manutenção, após os shows que teve de Paul McCartney, show de Ivete Sangalo, que detonaram o gramado. Né? Lembrando também que o Vasco da Gama também contribuiu no ano passado para a degradação do gramado do Maracanã. Por diversas vezes entrou na justiça pedindo o direito de jogar no estádio do Maracanã, administrado por Flamengo e Fluminense. E depois de conseguirem, né, depois de terem êxito, ainda foram nas suas redes sociais zoar com o Flamengo, que síndico não é dono, e etc e tal, né? O Vasco da Gama emitiu uma nota reclamando da arbitragem e também detonou aí Flamengo e Fluminense. Eu vou trazer aqui alguns fatos, né, para vocês aqui, ó. O Vasco da Gama reclamou das más condições do gramado do Maracanã, apesar do estádio ter ficado fechado para jogos em janeiro e ter ainda tido poucos jogos nessa temporada. A nota do Vasco diz o seguinte, abre aspas, vergonhoso assistir o gramado de um importante templo do futebol em condições pífias de conservação e manutenção por seus incompetentes administradores. Fecha aspas, é o que dizia a nota do Clube de São Januário. Sabemos aí que o Vasco disputa a gestão do Maracanã pelos próximos 20 anos em sociedade com a W Torres, responsável pelo Allianz Parque. E atualmente o Palmeiras deixou de mandar jogos no estádio e iniciou aí uma disputa judicial contra a W Torres, justamente pela má manutenção do gramado. Flamengo e Fluminense, que detêm a administração provisória do Maracanã e disputam com o Vasco a administração permanente, usaram essa disputa judicial como argumento para tentar desqualificar o Vasco no processo. É isso aí. De um lado, o Vasco puxando a sardinha para o seu lado, do outro lado, o Flamengo puxando a sardinha, Flamengo e Fluminense puxando a sardinha para o lado deles. Lembrando que quando o gramado do Maracanã esteve sobre a responsabilidade da Conmebol para a disputa da final da Libertadores da América, né, o gramado aí teve alguns jogos logo seguidos, que foi o jogo do Fluminense, né, pela Libertadores, aí depois teve o jogo da Seleção Brasileira e depois teve o jogo do Flamengo contra o Red Bull Bragantino. Foi aquele jogo adiado, que era um adversário direto aí na disputa pela vaga para a Libertadores da América, pela fase de grupo. Lembrando que esse jogo do Flamengo Red Bull Bragantino estava chovendo, ou seja, o gramado do Maracanã teve 3 jogos consecutivos. Seleção Brasileira, Fluminense pela Libertadores, Flamengo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, e o gramado resistiu bem, né? Então, assim, em contrapartida, eu sou contra o Vasco? Sim, porque a W Torres, o interesse da W Torres é utilizar o Maracanã, o templo sagrado do futebol, para shows, para fins lucrativos, né? E a ideia deles é colocar também a grama sintética, que terá uma reunião agora em março, se eu não me engano, né, se não me falha a memória, para decidir com relação aos gramados sintéticos no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Nacional, né? Já que como as grandes ligas do futebol não aceitam grama sintética, a FIFA e a CBF vão se reunir aí para talvez extinguir a grama sintética do Campeonato Brasileiro. Eu espero que isso aconteça, né? Mas a intenção da W Torres é essa,
que o estádio, o templo maior do futebol, seja utilizado para shows que detonaram o gramado. Eu não entendi ainda, não estou defendendo o Vasco, o porquê não conseguiram em um mês recuperar o estádio, o gramado. Sendo que a Conmebol teve menos tempo que isso, teve menos de um mês, e o gramado ficou excelente e suportou 3 jogos seguidos. É incompetência do Flamengo e do Fluminense? É incompetência da W Torres no Allianz Parque? Também lá no Mané Garrincha, que o gramado estava horrível? Vamos ver como é que vai ficar essa disputa aí por essa licitação, para ver quem consegue ganhar, quem consegue queimar quem mais aí, né? Mas a nota emitida foi essa. Galera, daqui a pouco eu volto com informações sobre o jogo. Flamengo e Bangu, escalação, arbitragem, desfalques de um lado, desfalques do outro, jogadores pendurados. Valeu? Nos sigam aí, nos dê aquela moral, deixe o seu like, isso é muito importante. Saudações!